E Juliana, isso coloca em conflito o caso da fitoterapia com a alopatia, por exemplo, você que é uma fitoterapeuta, não é? Isso conflita com a alopatia e com outros métodos de tratamento também considerados, vamos dizer, oficiais? Olha só, essa é uma questão interessante porque as pessoas confundem muito o que é fitoterapia, se faz parte ou não, se está inserido, o que é alopatia. A gente tem que pensar, basicamente, no princípio, né? Como que elas funcionam. Na verdade, elas têm o mesmo mecanismo de ação, o princípio é o mesmo. Então, a fitoterapia, ela faz parte sim da alopatia, porque o princípio é o mesmo. Então, vamos exemplificando para ficar bem simples. Como atua a alopatia? Nós vamos tratar uma doença com um medicamento de ação contrário a ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma inflamação, eu vou utilizar um medicamento que vai ter uma função anti-inflamatória, correto? Se eu tenho algum tipo de dor, eu vou usar um medicamento de ação analgésica. Então, o princípio, tanto da alopatia quanto da fito, é o mesmo. A única diferença é o princípio ativo, é a minha matéria-prima. Então, na alopatia, eu vou utilizar os princípios ativos que são sintéticos, que são aqueles extraídos lá em laboratório. Isso, né, na alopatia. E na fitoterapia, o meu grande trunfo é poder usar as plantas. Então, o meu princípio ativo, ele é extraído das plantas e das ervas medicinais. Então, essa é a grande diferença. E não existe um abuso? Hoje, você não acredita que nos dias atuais está havendo um abuso nessa direção? Um abuso achando que a fitoterapia é a panaceia e que isso vai resolver todos os problemas e as pessoas vão meio cegas por esse caminho? Sim, infelizmente acontece. O abuso acontece, eu creio que em todas as áreas, né? Tanto do lado pela alopatia ou pela fitoterapia. Então, o importante é nós deixarmos bem claro aquele conceito do medicamento, né? Então, o fitoterápico é um medicamento. Então, nós devemos dar muita seriedade a isso e a gente tem que deixar cair por terra aquela velha frase que a gente ouve muito sempre, né? Que, tudo que é natural não faz mal, né? Isso é um grande engano, porque, de fato, são medicamentos, né? Os medicamentos fitoterápicos, eles vêm com bula, assim como você encontra no medicamento alopático. Então, você vai ter lá, primeiramente, o nome científico da planta, a posologia, a indicação, como que essa planta vai atuar no seu organismo, existe contraindicação. Com certeza não é todo mundo que pode fazer uso de qualquer planta. Existem plantas que são tóxicas, que são venenosas, existem plantas que matam. A gente tem exemplos na história aí, né, de plantas venenosas que já mataram grandes personagens. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso é um cuidado porque de fato é um medicamento e existem contraindicações. A gente pode até citar um exemplo, né, de uma planta que é muito conhecida, e todo mundo com certeza já ouviu falar muito dela, que é a ginkgo biloba, né? Todo que é lugar você ouve, rádio, na televisão, vende, e de fato é um fitoterápico muito interessante. Mas tem uma indicação específica, né? Então, normalmente, é uma planta que atua na circulação arterial, então melhora a oxigenação cerebral, é muito utilizada para labirintite, para vertigens, para tonturas, né? Enfim, mas de fato é vendida como uma panaceia. Você, puxa, serve para isso, para aquilo, dor no dedão, unha encravada, não é bem assim. Então, os medicamentos têm que ser corretamente, né, indicados, né? É importante você conversar com um profissional que saiba bem para que serve a correta indicação dessa planta. E o que eu queria comentar é o seguinte, essa planta, ela tem uma função no organismo que a gente chama de vasodilatadora. Então, vasodilatação é uma propriedade de aumentar o calibre, né, de um vaso ou de uma veia. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja realmente precisando dessa planta para aumentar a circulação através desse princípio cerebral, tem que ter alguns requisitos, né, básicos para poder fazer uso disso. Se ela tem alguma doença já pré-existente, nesse caso específico eu já vou exemplificando, como por exemplo hemorroida, essa é uma pessoa que não deve fazer uso. Por quê? O que é hemorroida? É dilatação de veias justamente na região perianal. Se uma pessoa que já tem este tipo de problema
vai fazer uso de uma substância que vai dilatar ainda mais? Vai estimular. Concorda? Mais então, exatamente. Então, por isso seria contraindicado. Mas essa é uma situação que você não ouve por aí, né? Então, as pessoas, olha, toma, serve para isso, serve para tudo, que você possa imaginar, mas realmente ela não foca numa contraindicação. Isso é muito sério. Então, um paciente que tem esse tipo de problema, ele não deveria fazer uso dessa substância, porque pode agravar um problema que ele já tenha. Né? Agora, Juliana, todo fitoterápico, ou pelo menos alguns fitoterápicos, eles podem então causar intoxicações também. Ou seja, se eles, todo remédio, eu imagino que em determinadas doses ele é positivo, em outras doses negativo. Né? Até algumas drogas conhecidas já foram utilizadas e são utilizadas para o bem e para o mal. Né? Então, a intoxicação por fitoterápico também é possível? É possível. Existem vários estágios, né? Podem acontecer vários tipos de efeitos colaterais. Todos aqueles que estão normalmente descritos na bula, você pode encontrar desde simples dores de cabeça, náuseas, vômitos, você pode ter uma indisposição gástrica, uma intoxicação alimentar, vários. Muitos deles você encontra dispostos nas bulas, outros não. Tanto é que todos os laboratórios, sejam fitoterápicos ou alopáticos, eles têm um serviço de saque. Isso é até interessante, né? Você que esteja eventualmente fazendo uso de algum medicamento e você esteja sentindo algum efeito colateral diferente do que está descrito na bula, por favor, avise, né? Então, avise aos nossos colegas farmacêuticos, porque todos os laboratórios têm o saque, né? A gente tem o dever, inclusive, de avisar para quê? Para que isso seja incluído na literatura científica, para que isso entre como informação, né, porque é fonte de pesquisa, inclusive de estudo, e para que isso entre quando é refeito as bulas, né, e quando o processo é atualizado. Então, podem sim acontecer vários tipos de efeitos colaterais, desde uma simples dor de cabeça até uma intoxicação. E existem várias formas de apresentação, né, de medicamentos. Então, às vezes, as pessoas abusam porque acham que um xarope não vai fazer mal, ou uma tintura, enfim. As plantas podem ser preparadas de várias formas, né? Desde um simples chazinho, que é aquele que a gente pode fazer em casa, né, a medicamentos mais elaborados. Nós podemos ter cápsulas, comprimidos, podemos fazer tinturas, podemos fazer xaropes, né? Mas tudo deve ser utilizado na dose certa, com a correta indicação, né? Com um profissional que conheça a planta, porque existem plantas que são incompatíveis. E existem pessoas que fazem uso conjuntamente de medicamentos alopáticos com fitoterápicos. Então, isso pode proporcionar uma interação medicamentosa que a gente chama. Positiva ou negativa? As duas podem acontecer. As duas podem ocorrer. Pode ocorrer tanto positiva como negativa. Aí você pode falar para mim, o que seria, né, por exemplo, uma interação negativa? Um pode prejudicar a absorção do outro. Ou um pode eliminar completamente, é como se eu estivesse tomando água, um acaba se tornando água porque ele não vai ter efeito. O outro, ele vai agir de uma forma no seu organismo que vai anular a ação do outro medicamento. Então, as interações acontecem, isso é muito interessante, porque as interações não acontecem só de medicamento para medicamento. As interações podem acontecer também com alimentos. Então, às vezes você pode tomar um medicamento e ter ingerido algum tipo de alimento, e isso pode aumentar a absorção ou diminuir a absorção desse medicamento. Ou até mesmo neutralizar. Ou neutralizar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, saber, né, direitinho o que você está comendo, a hora correta. Tudo tem um momento certo. E a hora de você ingerir o medicamento é algo que deve ser muito bem observado, tudo naquela hora certa. Existem medicamentos que devem ser ingeridos em jejum, ou medicamentos entre as refeições ou junto com a alimentação. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente na absorção desse medicamento, que, na verdade, é o que mais interessa pra gente, que é o resultado, né? Porque senão depois as pessoas acabam comentando, puxa, mas eu tomei tal medicamento e esse medicamento não fez efeito. Então, peraí, a gente tem que observar. Será que você tomou a dose certa, na hora certa, ou será que não tem alguma coisa prejudicando esse trabalho no seu organismo? Né? Então, isso é uma coisa que a gente deve observar. É aquela questão que a gente abordou logo no início, né, Juliana, na questão da saúde, né?